Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP. Por aqui, nessa parceria com a CBN, trazemos assuntos relevantes ao setor industrial, ao setor produtivo paranaense. Neste episódio, vamos falar especificamente sobre a Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná, a CANFIEP, que completou 20 anos em 2025, no ano passado. A instituição atua nesta resolução extrajudicial de conflitos empresariais, com foco em agilidade, com foco também na segurança jurídica e na especialização técnica. Eu, Joyce Carvalho, recebo aqui no estúdio da CBN para falarmos sobre isso o advogado Flávio Pansieri, que é o presidente da CANFIEP. Vai falar um pouquinho dessa atuação e da gestão também. Flávio, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui, Joyce, para falar sobre a nossa Câmara de Arbitragem e Mediação. Flávio, muita gente ainda conhece pouco, na verdade, o trabalho dessa Câmara. O que faz exatamente a Câmara de Arbitragem e Mediação da FIEP? A Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná é um órgão da Federação das Indústrias que serve de instrumento para a solução de conflitos, seja através de decisões mediadas, quando na mediação, seja através de decisões coercitivas, a partir de decisões de uma decisão arbitral, de um corpo arbitral para as indústrias do Paraná, mas também para o comércio, para todos aqueles que, por sua vez, optarem por, ao invés de levar o seu litígio para o Poder Judiciário, levar o seu litígio para uma Câmara Arbitral. A diferença disso, Joyce, para a gente começar já entendendo qual é a diferença de levar ao Judiciário de uma Câmara Arbitral. A decisão final terá a mesma solução, uma decisão coercitiva que poderá ser executada por aquele que tem o resultado a seu favor. A diferença é simples. A Câmara de Arbitragem, ela tem uma agilidade muito maior, porque as decisões tendem a sair no máximo em 12 meses decisões terminativas, enquanto no Poder Judiciário, quiçá, as decisões em primeira instância demoram 24 ou 36 meses. E é o seu término, às vezes, 7, 8 anos para uma solução. O segundo é a qualificação técnica daquele que decide. Nós temos uma magistratura muito bem formada no país hoje, são quadros técnicos excelentes. Todavia, na arbitragem, você tem especialistas sobre temas específicos para julgar cada uma das arbitragens que lá chegam. Então, há uma especialização técnica maior. E, por fim, nós temos uma redução no custo operacional, porque sai hoje mais barato você optar por uma Câmara Arbitral do que você ir ao Poder Judiciário. Em regra, ela traz à indústria paranaense a facilidade de contar com uma das câmaras arbitrais mais reconhecidas nacionalmente, com uma solução rápida, com uma solução tecnicamente melhor e com um custo operacional menor também para a indústria que opta por esse tipo de decisão. Flávio, ainda tem a ideia de que a arbitragem é algo para grandes empresas? Depende de porte? Todo mundo pode acessar essa alternativa tão interessante? A maior parte das reuniões que tenho participado com indústrias de diversos portes no Paraná, a pergunta sempre que vem, não, mas a arbitragem é apenas para grandes obras, para grandes aquisições, para grandes contratações. Não, a arbitragem é para todo empresário que quer eficiência no processo de decisão dos conflitos que ele pode ter no seu negócio. Não importa o tamanho do negócio. Esses dias eu fui visitar uma grande cooperativa no Paraná e tinham feito lá uma obra de quase R$1 bilhão a obra. Aí alguém disse, poxa, poderíamos ter colocado uma cláusula arbitral nesse contrato. Eu falei, olha, mas a cláusula arbitral não é só para o contrato macro, é para a reforma dessa sala que nós estamos participando aqui desta reunião. A solução arbitral, ela é a melhor solução, independente do tamanho da indústria, porque ela traz agilidade no processo decisório. Cláusula arbitral só não é bom para quem não quer pagar, porque esse não quer uma solução rápida. Mas o industrial, que em regra paranaense, que é aquele que quer uma solução para o seu conflito, quer uma resolutibilidade mais eficaz e rápida para o seu negócio, certamente a solução arbitral ela é para todos os tamanhos
e para todos os bolsos, podemos dizer assim. Você já trouxe algumas das vantagens da arbitragem, mas gostaria que o senhor também comentasse um pouquinho mais. A agilidade é uma delas, o custo também. Quais outras vantagens as indústrias, as empresas de maneira geral, podem acessar em relação ao processo judicial tradicional? Olha, tem uma característica que é muito importante, são duas características muito relevantes que trazem a arbitragem como uma solução mais adequada sempre. É a possibilidade das próprias partes escolherem os árbitros. Nós temos um corpo arbitral extremamente qualificado na CANFIEP hoje, mas no início da arbitragem as partes entram em um consenso de quais daqueles árbitros participarão do julgamento da causa, o que aumenta muito a especialização e a confiabilidade, porque ambas as partes têm que chegar em comum acordo sobre os árbitros que julgarão aquela demanda. Mais do que isso também, o procedimento que será adotado na arbitragem, ele é decidido pelas partes no ato inaugural da arbitragem. Isso traz uma agilidade imensa, mas mais do que isso, uma previsibilidade, Joyce. Eu lhe dou um exemplo, talvez concreto. Todos os industriais que estão nos ouvindo, após contratarem um advogado para atuação em uma demanda no Poder Judiciário, independente do resultado positivo ou negativo na decisão, na sentença de primeiro grau, depois de 2 ou 3 anos de debate judicial até se chegar à primeira sentença, o advogado ainda dirá a ele assim, não, nós ainda temos uma possibilidade de recurso, uma apelação ao TJ, que vai abrir ainda um flanco aqui para nós possamos discutir isso. Isso traz um alongar no processo de decisão imenso. Na arbitragem, grande parte das arbitragens, após o curto espaço probatório, que leva às vezes de 6 a 8 meses, o advogado bem preparado já dirá ao seu cliente, olha, nós temos ou não condições de ganhar ou de perder essa demanda e, quiçá, a melhor solução já seja um acordo. Porque daqui a 4 ou 5 meses teremos uma decisão terminativa. Então, essa agilidade do processo arbitral e da certeza de uma decisão rápida traz uma dinâmica de solução para o conflito muito maior, porque as partes já observando a possibilidade de vitória ou derrota naquela demanda, quiçá já se encaminham para uma solução, às vezes até mesmo consensual, sobre aquele caso que foi levado à Câmara Arbitral. Nós aqui neste episódio do Momento Indústria estamos falando sobre a Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, CANFIEP, que completou já 20 anos. Em relação a essa marca ainda, Flávio, como você avalia a evolução da arbitragem empresarial nesse período? Olha, a Federação das Indústrias fez um trabalho magnífico nos últimos 20 anos, colocando uma Câmara que, criada foi há 20 anos, em uma posição hoje de destaque nacional e internacional. Nós temos diversos selos de reconhecimento da nossa atuação, nós temos um corpo arbitral de alta relevância, que possui grande parte dos demais árbitros de outras câmaras arbitrais também de relevância nacional e internacional que atuam no Brasil hoje. Posso afirmar que nós estamos entre as 5 maiores câmaras de arbitragem do país, seja em volumes decididos pela CANFIEP, mas também em número de arbitragens. Nós somos uma câmara arbitral hoje que é a única câmara da região sul que está habilitada junto ao governo federal hoje para solucionar os grandes conflitos do governo federal. Estamos cadastrados também no estado do Paraná como a única câmara arbitral para fazer o processo de dispute board, que é a síntese disso seria um corpo arbitral contínuo para grandes obras de infraestrutura, ou seja, o trabalho da Federação das Indústrias, pelas gestões que nos antecederam, inclusive na Câmara Arbitral, foi um trabalho de excelência, que nos coloca hoje numa posição muito confortável para trazer à indústria paranaense, a todos os demais que optem por nossa Câmara, uma Câmara que não tem nenhum antecedente de conflito, por exemplo, de judicialização. De todas as nossas decisões na Câmara Arbitral, apenas 2 vezes tentaram levar essa decisão, judicializar essa decisão. E as 2 vezes o Poder Judiciário disse, volta para a Câmara Arbitral porque eles estão corretos em suas decisões. Ou seja, nós temos uma história hoje que afirma a consistência de uma Câmara com altíssima qualidade técnica para atender todos aqueles que decidam optar por uma cláusula de compromisso arbitral com a CANFIEP.
Nós vamos falar também sobre um reconhecimento que a Câmara recebeu, foi reconhecida internacionalmente pela Leaders League. O que significa esse reconhecimento, Flávio? O que isso representa para o Paraná e para o ambiente empresarial como um todo? Olha, esse reconhecimento que nós tivemos, ele expressa a solidez do nosso corpo arbitral, altamente técnico, com árbitros nacionais e árbitros estrangeiros, podendo assim julgar litígios sobre uma série de demandas envolvendo contratos nacionais, mas também contratos que envolvam mesmo o direito de outras regiões do mundo. Mas ele também demonstra esse processo de transparência no processo decisório da Câmara de Arbitragem, que traz segurança e legitimidade para a Câmara Arbitral da Federação das Indústrias do Paraná. Flávio, também outra dúvida. Como a arbitragem ela pode também contribuir para melhorar o ambiente de negócios de maneira geral, dar mais segurança? A gente fala tanto de insegurança, segurança nos investimentos também, e isso pode ser beneficiado, vamos dizer assim, com o fato de existir uma Câmara como essa? Não há nenhuma dúvida que isto é extremamente benéfico para a indústria paranaense, em especial para aquele que opta pela arbitragem ou pela mediação na CANFIEP. Porque a solução rápida hoje é o que permite a continuidade dos negócios. Vamos imaginar aqui que estamos com um conflito entre duas grandes empresas, seja na aquisição de maquinário, seja na realização de uma obra. A solução arbitral imediata, ou então a mediação para a solução daquele conflito, que traga uma solução rápida, ela permite a agilidade dos negócios. E é isso que a indústria precisa, é isso que a indústria paranaense, que hoje cresce, precisa. Ela precisa de um ambiente de segurança jurídica através de decisões que sejam rápidas, ágeis, eficazes e tecnicamente adequadas para que se possa continuar a atividade empresarial e industrial. Aqui na CBN, neste episódio do Momento Indústria, eu converso com o advogado Flávio Pansieri, ele que está como presidente desta Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, alcançou no ano passado a marca importante de 20 anos e, lógico, que além do serviço a gente vai falar também sobre os projetos da própria Câmara. Quais setores hoje, Flávio, procuram mais a Câmara? Tem algum segmento industrial ou até mesmo setores dentro da FIEP que acionam mais esse serviço? Hoje a Câmara ela administra uma série de arbitragens relacionadas a obras de infraestrutura, a aquisição de equipamentos, mesmo também contratos de prestação de serviços, contratos relacionados a franquias, ou seja, há uma pluralidade de temas hoje que são enfrentados pela Câmara. Se nós pensarmos em volumes administrados, certamente as obras de infraestrutura e as grandes construções são as que mais movimentam a Câmara, mas numa lógica de volume de decisões, nós temos aí, quiçá, os contratos, as discussões societárias como um dos pontos centrais que são trazidos hoje para a Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias. Você, nessa gestão da Câmara, o que você vai trazer como as prioridades, né? Até mesmo prioridades práticas dessa gestão para a Câmara na FIEP? Olha, a missão que a presidência da Federação das Indústrias nos deu foi fazer com que a CANFIEP fosse conhecida por todos. Nós temos um trabalho de excelência das gestões anteriores que construíram uma Câmara extremamente técnica. Agora nós precisamos levar esta Câmara de Arbitragem a todos os rincões do estado do Paraná e nós precisamos transformar o ambiente de arbitragem em um ambiente plural no Paraná. Nós precisamos fazer com que mais pessoas, mais advogados, mais empresários optem pela arbitragem como um instrumento de solução dos seus conflitos. Há um equívoco por parte da população que sabe que a arbitragem seja tema para contratos elitizados, vamos dizer assim. Isso não é verdade. A arbitragem ela é um instrumento de solução de conflitos para todos os contratos, né? Eu tenho conversado na Câmara de Arbitragem, inclusive conversávamos aqui com a nossa assessoria de imprensa quando construímos essa pauta, que o nosso objetivo primeiro é convencer que todos da assessoria de imprensa lembram que quando for reformar a casa tem que colocar uma cláusula arbitral na reforma de sua casa, no contrato. Quando for comprar um determinado bem, temos que ter cláusula arbitral, ou seja, nós precisamos criar um ambiente arbitral mais
plural no estado do Paraná. E para isso nós estamos viajando todo o estado do Paraná, desmistificando a arbitragem, fazendo com que as pessoas percebam que ela é um instrumento ao alcance de todos. Existe um desafio, inclusive, nesse conhecimento, apesar dos 20 anos, como também o industrial pode ficar sabendo mais, pode acessar mais também. Como conectar agora essas pontas para maior benefício de todos? Flávio. Olha, esse espaço que a CBN nos concede é um espaço importantíssimo. Esse espaço da indústria na CBN é um espaço que nos traz a possibilidade de mostrar para todo o estado do Paraná quem é a Canfiep e o que nós podemos oferecer. Mas também estamos, além de viajar o estado todo, estamos participando das reuniões dos conselhos setoriais, nas diretorias da Canfiep e de outras organizações. Assinamos um convênio há pouco tempo com o sistema OCEPAR, então hoje nós temos visitado todo o sistema de cooperativas no Paraná também, para trazer para dentro dessa Câmara, que já tem solidez, já tem uma história no Brasil sobre arbitragem, esses atores todos, para que eles possam ter mais esse serviço relevante à sua disposição. Então, gostaria que você aproveitasse também, Flávio, esse espaço aqui no Momento Indústria para deixar o seu recado ao industrial, ao empresarial, sobre esse papel da arbitragem hoje, como todos podem justamente se beneficiar, né, dessa possibilidade, dessa alternativa. Vamos lá, eu queria começar dizendo que é muito simples você optar pela arbitragem. Essa é a pergunta. Como eu faço para optar pela sua arbitragem? Lá no seu contrato, quando você for assinar, geralmente tem uma cláusula, que é a cláusula de foro. Em regra, ela está escrito, os conflitos decorrentes desse contrato serão solucionados na comarca tal. Ao invés de ter essa disposição, lá vai estar expresso. Os contratos, os dilemas ou os conflitos decorrentes desse contrato serão solucionados pela Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias. No nosso site, e aqui é importante para você que está nos ouvindo e também nos assistindo no YouTube, que vá até o nosso site www.canfiep.com.br e lá você poderá acessar inúmeras cláusulas compromissórias para que você inclua no seu contrato. Nós também estamos à disposição, através do telefone e do WhatsApp da Canfiep, para lhe auxiliar como incluir a cláusula compromissória no seu contrato. E também lá você tem uma calculadora de custos, porque essa é sempre a pergunta e a dúvida. Você coloca o valor da sua demanda e você já vai saber quanto custará em custas arbitrais aquele teu contrato. Então, esta é a primeira desmistificação que eu queria trazer aqui. Faça esse teste, vá até o site, faça o cálculo, olhem as cláusulas que lá estão à disposição e se tiver na dúvida, nós teremos toda a disposição de lhe auxiliar de como incluir essa cláusula compromissória em seu contrato. Flávio, muito obrigada por você ter estado conosco, ter participado deste episódio do Momento Indústria, ainda mais com todos esses esclarecimentos e essas possibilidades ao industrial. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço à CBN, ao Momento Indústria, do Sistema FIEP. Eu acho que este espaço de informação útil à sociedade, ele é um dos papéis fundamentais dos veículos de comunicação e vocês estão de parabéns por isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu aqui na CBN, neste episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP, conversei com o advogado Flávio Pansieri, que é o presidente da Canfiep. Canfiep, grave por aí, hein? É a Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná, que já tem 20 anos de atuação e segue ainda mais relevante. Aqui no Momento Indústria, você acompanha, como eu disse, assuntos de relevância para o setor, para a economia, para o setor produtivo como um todo. E nós nos encontramos, sim, na próxima edição, no próximo episódio, com temas que interessam a todo o Paraná. Até o próximo!